Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente, transmitindo essa live ao vivo. Nós estávamos aí com alguns problemas de conexão com a Paula lá em Ribeirão, atrasamos alguns minutinhos, mas já estamos aqui ao vivo para falar desse tema tão importante que é prevenção ao suicídio em grupos vulneráveis. E eu recebo aqui hoje, nos nossos estúdios, o Dr. Caio José Antônio Barbosa Vieira, ele que é o nosso diretor clínico aqui do Hospital Gedor Silveira. Prazer em recebê-lo aqui, Caio, ele que está com o braço machucado, né, Caio? Teve um acidente, mas obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Suzana, muito obrigado a todos que estão participando da nossa live, né? Vamos conversar hoje, debater e refletir um pouquinho sobre esse assunto de alta relevância que nós estamos nesse mês. Trabalho maravilhoso seu, da Fundação Hospital Gedor Silveira, né? Da direção, de todos envolvidos na promoção de saúde. É isso aí. Recebemos também o Frederico Teruaschi, ele que é psicólogo e diretor da equipe multidisciplinar aqui do hospital. Frederico, é muito prazer, estarmos aqui. O Frederico é o meu parceiro de longas datas, Frederico, Essa parceria nossa aqui de estar levando até o pessoal informações relevantes. Seja bem-vindo. Obrigado, Suzana. Agradeço o convite, agradeço a todos que estão acompanhando a gente. E, bom, vamos conversando, Acho que vai ser um assunto muito pertinente hoje. Estamos também recebendo lá em Ribeirão Preto, a paraisense, Paula Pimenta, ela que é servidora pública no CREAS, lá de Ribeirão Preto, assistente social no programa Mãos Estendidas, PME e consultora social. E aqui hoje eu vou ratificando, hoje eu falei que ela era coordenadora lá do CREAS, mas ela faz parte da equipe, Paula? Paula, obrigada pelo convite, O pronto atendimento ao meu convite. Seja bem-vinda aqui, nem se for à distância, a Paraíso e ao nosso hospital. Boa noite, Suzana. Muito obrigada pelo convite, para tratar de um tema tão relevante em meio a tantas pautas, relevantes e importantes nesse momento que a gente está vivendo. Que bom que temos um mês, o Setembro Amarelo, para discutir e falar um pouquinho sobre saúde mental. Obrigada, Paula. E trazer aqui, a gente está no Setembro Amarelo, sempre lembrando que o mês Setembro Amarelo, ele é um mês para que a gente possa estar falando sobre a prevenção ao suicídio. Porém, a prevenção ao suicídio, gente, tem que ser falado todos os dias, 365 dias por ano. O trabalho tem que ser intenso, tem que ser falado, vamos quebrar o estigma. Eu trouxe aqui hoje alguns dados, No Brasil, uma pessoa morre vítima do suicídio a cada 45 minutos e ao menos outras 60 tentam tirar a própria vida por dia. No mundo, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Segundo pesquisa da Unicamp, 17% dos brasileiros pensaram seriamente em cometer suicídio no decorrer de suas vidas. E de todos esses casos, olha como é relevante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de todos esses casos, mais de 90% poderiam ser evitados. Quem tenta suicídio pede ajuda. Suicídio esse ano, segundo, hoje a Sociedade Brasileira de Psiquiatria está batendo muito nisso. É uma emergência médica. Tentativa de suicídio é uma emergência médica. Temos que combater o estigma para salvar vidas. E apesar da seriedade do assunto, o suicídio ainda é um tabu na sociedade brasileira, o que dificulta a sua prevenção. E nós aqui, toda a equipe do Hospital Gedor Silveira, acreditamos que uma forma importante de se evitar novos casos é conversar sobre o assunto para derrubar mitos e quebrar tabu. E lembrando para vocês que eu tenho a honra e o privilégio de estar sendo acompanhada em todas as lives pelo nosso diretor clínico, Dr. Maurício Jubilei, que há anos está à frente aqui do Hospital Dr. Maurício. Muito obrigada. É realmente uma honra tê-lo aqui conosco, acompanhando essas lives. Muito obrigada. Dr. Caio, vamos começar? Vamos lá. Realmente existe, alguns grupos que estão mais propensos a pensar em suicídio, a cometer suicídio? Sim, Suzana, muitos estudos apontam para nós que algumas pessoas elas apresentam um risco aumentado para suicídio, muitas vezes decorrência de doenças psiquiátricas, e são grupos que a gente vai chamar de maior vulnerabilidade, que
são pessoas normalmente que sofrem de algumas patologias, que são crônicas e intratáveis, pessoas que moram, que vivem em condições sociais e econômicas, né, mais prejudicadas, grupos que são tidos como minorias, que então vão sofrer algum tipo de preconceito, tipo de exclusão. Então, todos esses grupos, né, que têm uma vulnerabilidade maior, além do grupo das pessoas com abuso de álcool, de drogas, né, nós vamos conversar um pouquinho, mas existe sim. Frederico, você acredita que esses fatores, sempre existe uma doença mental associada à tentativa de suicídio e é referente a diversos, né? Tem diversos fatores, não é só uma doença cometida, né? Bom, a respeito, eu acho que vale a pena lembrar sobre a questão sobre a problemática do suicídio, que essa é uma questão muito antiga, né? Não é a gente está tendo a possibilidade de tratar isso com mais atenção agora, mas sim, a gente pode pensar nas questões dos transtornos mentais associados, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Quando a gente fala do suicídio, a gente imagina um ponto em comum, mas a gente não pode perder de vista todo o processo que leva até esse ponto, porque, principalmente falando de transtornos, a gente vai ver que para chegar a esse ponto, os caminhos são muito diversos e muito variados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, há uma tendência nossa, em geral, a associar bastante a questão do suicídio às dificuldades com as angústias, né? A gente fala muito da questão da depressão, mas a gente vai ver, né, ao decorrer da conversa também, que é muito importante estar de olho em outros aspectos do suicídio, né? Se a gente parar para abrir mais a questão, a gente vai ver que a problemática do suicídio não envolve só a questão do ato à vida. Quando a gente fala de suicídio, de certa forma, a gente está falando de uma outra maneira da vida. Se a gente pensar, por exemplo, que há na história casos como samurais, como os kamikazes, como os casos das pessoas que entram em religiões muito extremas, você vai ver que nem sempre o ato é em si contra a vida, mas muitas vezes motivado por um ideal que eles consideram acima do valor da própria vida, né? Então, e muitas vezes nesses casos a intenção nem era morrer, às vezes a pessoa não quer morrer, mas seria tipo um preço, um sacrifício em função de um ideal, né? Então a gente vai ver que quadros diversos, caminhos diversos chegam ao suicídio, mas o processo é muito amplo e a gente tem que dar valor a cada questão histórica que envolve esse processo. É isso aí. Paula, a gente vê que os números apontam, né, um aumento de tentativas de suicídio na população da terceira idade. Como que você vê isso na sua vivência e na sua prática? É legal a gente fazer uma reflexão com a questão da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe no mundo todo a vivência do isolamento social. E cada um lidou de uma forma com isso, né? Cada um, né, com as suas dificuldades. Mas pensando na terceira idade, o idoso ele é solitário, né? A terceira idade, no nosso país principalmente, ela é solitária. Então, se a gente pensar que um idoso ativo, por exemplo, que trabalhou a vida toda, e aí ele deixa de trabalhar, ele se aposenta, ele começa a ficar mais em casa, ele acumula perdas durante a vida, ele muitas vezes fica mais distante da família ou até rejeitado pela família. Então, por essas razões, o idoso é sim um grupo mais vulnerável, e é exatamente por isso que as estatísticas de tentativa de suicídio na população idosa têm tido uma crescente constante. Então, a gente precisa voltar o olhar para isso, Suzana, para
para esses sinais, né? E o idoso é sim uma população bastante vulnerável a isso. Realmente estudando, né, vendo essas questões, o que a gente consegue, né, ser feito. Doutor Caio, doenças crônicas, em especial as que geram dor ou incapacitantes, aumentam o risco de suicídio? Podemos citar aqui neoplasias malignas, AIDS, esclerose múltipla, lúpus, epilepsia e trauma cerebral. São alguns dos exemplos. Mesmo com tratamento, essas doenças podem precipitar ou exacerbar a doença mental, aumentando o risco de suicídio? É sempre muito importante, quando a gente fala de suicídio e de saúde mental, nós lembrarmos da individualidade, né? Cada ser ele é único. Quando a gente está falando de doenças crônicas, né, algumas que você citou que são autoimunes, né, elas tendem a instigar o que a gente pode chamar no ser humano de instinto e de pulsão de morte, né. Algumas pessoas, quando elas recebem a notícia de que tem alguma doença, que ela não vai ter uma cura, mas ela vai ter um controle, onde ela vai aumentar uma sobrevida, que ela vai conseguir ter uma vida mais longa, ela não consegue sentir a vida, ela perde todo o instinto dela, todos os desejos, todas as vontades. E com isso entra o desespero, a falta de desejo, a falta de vontade de viver, pela percepção de que a vida está se perdendo. Então, aí a gente pode envolver também a questão do estresse adaptativo, né, que acaba, para muitas pessoas, se desenvolvendo após uma depressão, que acaba, a gente sabe hoje que também, acaba entrando uma bola de neve, né, porque a doença crônica ela pode ser piorada ou negligenciada quando a questão da saúde mental do paciente não está muito bem. E caso ele não procure ajuda, isso pode chegar ao extremo, onde a desesperança ela chega a ser tão grande que a vida perde o sentido. E foi falado, né, na questão do suicídio, uma coisa que é importante, é que a gente tem a tentativa de suicídio, mas nós temos também que pensar no comportamento suicida, né, que ele se difere, porque, inclusive, né, onde você cita na questão das doenças crônicas, é comum a gente ver pessoas que são diagnosticadas com doenças crônicas, elas acabarem entrando em ciclos de abuso de álcool e de abuso de drogas, né, que chegam a ser comportamentos suicidas, né, que são comportamentos de extrema periculosidade e que vão diminuir a sobrevida, né. Então isso não é uma tentativa de suicídio em si, mas não deixa de ser um comportamento suicida. E além do tratamento, para a questão das doenças crônicas, uma questão que leva muito o paciente ao desespero, né, a perda da esperança de vida, é a falta do apoio familiar, né. A gente tem o apoio familiar hoje como o principal fator de proteção ao suicídio. Então, a família, lembrando que ela se constitui de um grupo de duas pessoas pelo menos, né, onde existe uma convivência social, amorosa e econômica, né? Então, família é muito mais do que somente um homem, uma mulher e um filho, né? A família hoje ela pode ser constituída de diversas formas e a importância dela continua sempre sendo a mesma. Frederico, a gente sabe que, né, vamos tratar agora sobre quem cuida de quem está doente, né? Cuidar de quem cuida, né? Quais fatores as pessoas que cuidam de doentes devem observar para a preservação da saúde mental? Eu queria aproveitar um gancho da fala do Dr. Caio, que me lembrou das outras lives que tivemos, e a gente falou sobre a questão do sentido da vida, né? E o Dr. Caio mencionou a questão da perda do sentido. Eu queria só, porque me lembrou, a Nayara veio fazer o tema, né? Ela é uma mulher, e a gente teve umas conversas antes, né? Para pensar. Vocês tiveram umas lives antes dentro de casa, né? Conversamos sobre isso, né? Aí a gente lembrou de um fato que eu acho interessante, né? Que é o seguinte. Tem um livrinho
foi muito popular na década de 80. Né? É um livro de ficção, comédia, assim, é uma comédia meio escrachada, sabe? E nesse livro a gente falou, nossa, por que não fala então? Porque o livro dá o livro, e esse livrinho dá o sentido da vida no livro. Né? E acontece o seguinte, na história, que é um livro de ficção e tal, e na história eles falam o seguinte, foi projetado um computador de uma complexidade imensa, exclusivamente para gerar todos os dados que são feitos durante, pela humanidade, tudo mais, pelo universo. E esse computador, depois de não sei quantos zilhões de anos, ele enfim daria a resposta para a humanidade de qual é o sentido da vida. Né? E boa parte do livro se dá nessa expectativa. Você fala assim, não, então, aí esperaram-se todos esses anos para chegar lá, enfim, foram lá ver qual é o sentido da vida, o que esse computador de última geração vai falar. E a resposta do computador foi, pronto, terminei meus cálculos, agora, enfim, daria minha resposta. Né? Aí tá todo mundo lá, os maiores mentes, lá esperando, né? E ele fala assim, a resposta é 42. E só. E aí fica, obviamente, né, aquele constrangimento. E aí eles questionam, né, mas o que isso quer dizer, afinal de contas, né? Ela falou, aí é outra questão. O que isso quer dizer, você vai ter que saber qual é a pergunta cuja resposta é 42. Só que para isso a minha tecnologia não dá. Então a gente vai ser projetado um outro computador muito mais avançado que eu para poder gerar essa pergunta. Né? E, bom, é muito legal a resolução que eles dão para isso. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção dessa história, né, é o seguinte, a respeito do sentido. Né? Primeiro, uma resposta dada pelo outro não nos serve enquanto sentido, porque algo se dá de sentido quando a gente encontra uma resposta a partir de perguntas que fazemos. Ou seja, o sentido se dá nesse elo entre uma pergunta e uma resposta ao qual nós alcançamos. Né? Hoje a gente vê muitas formas aí de pessoas que estão capitalizando a venda desse sentido. Né? Bom, a próxima vai sobre felicidade, imagino que isso seja uma questão relevante. Mas um ponto seria isso, não há uma resposta sem uma pergunta. E o sentido se dá nesse entrelaçamento. Né? E a resposta é algo que a gente alcança. Um outro ponto, que aí tem a ver com a questão que você levantou, Suzana, que é para a gente chegar a certas respostas, a gente tem que estar dispostos a fazer certas perguntas. Né? Então há de se ter um ponto em cada pessoa de não só de se questionar, mas de ousar-se a tentar entender. Né? Então, enquanto cuidadores, profissionais, acho que a gente vai falar até mais sobre isso, mas são pessoas que estão, de certa forma, mais próximas daquilo que as aflige. Né? Existe uma frase que ficou famosa, atribui-se a Nietzsche, que é de tanto uma pessoa, de tanto olhar para o abismo, alguma coisa assim, de tanto olhar para um abismo, ela teme que o abismo olhe de volta para ela, né? Enfim, de tanto olhar e tal. Isso ilustra bem a situação da posição onde estão os cuidadores, desse receio, porque aí entra a questão do tabu. O tabu revela uma verdade que não deve ser olhada, que as pessoas imaginam que não se pode olhar, né? Com medo de que isso olhe de volta para a gente. Então, todos os profissionais que lidam com a saúde mental têm uma questão ali também em relação ao quanto isso vai olhar de volta para a gente, assim como os outros profissionais que estão aí na linha de frente, e cuidadores de forma geral. Quando a gente pensa em cuidadores, a gente pode ampliar essa questão, não são só ligados à saúde mental, são ligados a todo tipo de saúde, inclusive familiares, inclusive professores. São pessoas que de alguma forma ocupam uma posição ao qual o outro coloca ela nessa posição de responsabilidade sobre si. Paula,
Você falou, né, sobre o abandono, que muitos idosos se sentem sós, né, principalmente aqui no Brasil. Então, na sua experiência, essas perdas acumuladas pelos idosos ao longo da vida, né, o idoso vê os irmãos, pais, vizinhos, né, pessoas que lhe faziam companhia partirem. E aí eles se sentem mais frágeis para adquirir uma depressão e adoecer fisicamente, criando ideias suicidas ou até chegando a vias de fato. Isso contribui, assistir essas perdas, né, mesmo ao longo dos anos, isso contribui para desenvolver outras patologias? Com certeza, Suzana. Na minha experiência em CREAS, já trabalhei em instituição de longa permanência, fui presidente do Conselho dos Direitos do Idoso. A gente via muito essa perda da vontade de viver, né? Então, é preciso ficar atento aos sinais, né, que o idoso dá. Verbalização aí de palavras, de frases tristes, o desânimo, o isolamento, o silêncio, né? Preciso ficar atento, mas eu queria chamar a atenção para algo que era muito comum na minha experiência de trabalho, e acredito que os profissionais que lidam com isso, sejam da saúde, da assistência social, vão concordar comigo, a questão da autonegligência. A gente costuma falar que a autonegligência do idoso, ela é uma semi-morte, é uma quase morte, né? Quando o idoso ele demonstra que ele não tem mais essa vontade de se cuidar, de fazer tarefas simples do cotidiano, às vezes de tomar um banho. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa ficar mais atento, né? Quando a gente fala de saúde mental na terceira idade, não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula padrão, né? Cada idoso tem uma vivência, carrega consigo experiências, mas se a gente quer promover saúde mental e prevenir situações de ideação suicida ou do ato do suicídio propriamente dito, eu não vejo isso sendo possível de outra forma que não seja através da tríade Estado, sociedade e família, né? O Estado ele precisa tentar isso, promover políticas públicas, a família precisa cuidar de fato, né, dos seus idosos, e a sociedade ela precisa se sensibilizar para isso, né? Não é porque eu tenho um idoso na minha casa que eu vou olhar só para ele, né? Enquanto cidadã, eu preciso olhar para um todo. Então, essa atenção aos sinais que os idosos dão é muito importante, Suzana, quando a gente fala de promover saúde mental. Ô Paula, e dentro desse contexto, sabendo, né, sabedores nós que nós somos o idoso, nós somos uma população de destino, né, nós ficaremos idosos, né? Qual seria a importância, né, quais seriam essas precauções que a gente poderia tomar para que a gente envelheça com qualidade? Eu acho, se fala muito da questão do envelhecimento saudável, né, Suzana? Lógico, a gente tem que cuidar da nossa saúde, garantir aí um equilíbrio entre as nossas obrigações e o lazer. Precisamos cultivar relações interpessoais saudáveis, relações familiares, né, fortalecer esses vínculos. Mas o que eu percebo principalmente, né, nesse momento, é que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e aprender a envelhecer, aceitar o processo de envelhecimento que vai acometer a todos nós, né? Nós temos uma cultura muito diferente de outros países, né? Aqui o idoso, ele é considerado um pouco inútil, incapaz, né? Existe essa peculiaridade. Em outras culturas, o idoso ele é sinônimo de sabedoria, de experiência de vida, ele é extremamente respeitado. Então, primeiramente, a gente
precisa romper essa barreira cultural que nós temos, aceitar o envelhecimento como um processo natural, né? Nós temos até uma questão de gênero aí, as mulheres talvez sofram um pouco mais essa questão embora as tentativas de suicídio em idosos homens sejam maiores, né, mas as causas são diferentes, né, a mulher, ela tem todo imposto um padrão, né, ela não pode envelhecer, ela tem que tá sempre bem, e nós precisamos romper isso, aceitar o envelhecimento e cuidar da nossa saúde para que a gente tenha recursos suficientes para lidar com as adversidades, enfim, e para ter aí um envelhecimento mais saudável possível, embora a gente saiba que não depende só da nossa vontade ou da vida que a gente leva, né? São inúmeros fatores aí que vão interferir nisso, né? Tem um autor que ele fala que a gente precisa aprender que a vida, a necessidade de viver a vida e não focar nas situações de vida, né? A gente se apega às situações, né? As adversidades são momentâneas, tudo que a gente vive é momentâneo, e a vida é muito maior que isso. Então, saber conduzir aí essas situações, Suzana. É isso mesmo, a gente tem que prestar atenção nesses fatores. Quero mandar um alô, né? O dia que eu não mando alô, não fico feliz. Vou mandar um alô para Marcele, esposa do Dr. Caio. Oi, Marcele. Marcele, que também é psicóloga, daqui uns dias você vai estar também aqui em umas lives nossas, viu? Ainda vai ser, sei que você é especialista em crianças, né? Tá lá com o seu bebê, como chama o seu bebê? Vinícius, um beijinho, viu, Vinícius? Marcele, João Guilherme também, irmão, Dr. Caio, Nayara Pressa, esposa do Frederico, um grande abraço. Nossa, tanta gente do Gedor, né? Nos acompanhando, Marcelo Martins, Priscila Martins, a Bia Borges, beijão, a Bia Borges, que nesse mês ela vai fazer 60 anos de vida, hein, Bia? Parabéns para você, fica aqui todo o abraço, todo o carinho nosso. A Bia, funcionária do Gedor, 30 anos? 30 anos de vida, gente, dedicada aqui ao Gedor Silveira. Bia, você sabe de todo o amor, todo o carinho, né, toda a consideração. Aqui no Gedor, a Bia é chamada de mamãe de todos nós, porque ela abraça mesmo, ela apoia todo mundo que chega. Bia, um beijo de toda a equipe do Gedor Silveira, muitas felicidades pelos seus 60 anos de vida. Mandar também Evander Vieira, um abraço para todos vocês. Carolina Oliveira, parabéns a todos e obrigada por nos trazer esse assunto tão importante para todos nós. Um abraço, Carol. Dr. Caio, adolescentes e adultos jovens possuem maior número de tentativas de suicídios, né? Os números trazem para a gente. Neste grupo, o uso de drogas ilícitas e o abuso de álcool, além, né, de comportamento suicida, a gente vê jovens tirando racha, né? Será que o jovem, ele tem realmente... Quando que o pai e a mãe devem preocupar aí com esse comportamento? São geradores realmente de preocupação? Sim, são fatores preocupantes, né? O jovem tem alguns pontos, né? O jovem, o adolescente, né? É sempre muito complexo, né? Não dá para a gente limitar um fator. Mas é muito comum, né, a sensação do jovem de super-heroísmo, né? De que é invencível, de que jamais algo pode lhe atingir, né? E se você, vamos dizer assim, um comportamento de Deus, né? Então, muitas vezes, por ter esse comportamento, essa ideia de que nada vai te acontecer, se coloca em situações de risco, inconscientemente, até de uma tentativa de testar esse limite. E muitos jovens também, eles acabam indo, principalmente muito cedo, para o abuso de álcool, de drogas, né? Através de bicicleta, de carro, de esportes radicais, de forma, logicamente, quando praticados de forma imprudente, justamente já pela uma desilusão da vida, né? Porque não consegue se comunicar, porque não se sente suficiente, porque a autoestima está baixa, porque vê como isso o único meio de interação social, de conseguir entrar em algum grupo,
né? Isso é um caminho que ele, vamos dizer, ele faz uma anestesia, mas ele traz muitos outros prejuízos, né? Os pais, é importante sempre olhar para o jovem, para o adolescente, principalmente. Para o adolescente tem um estudo português que ele mostra que o maior fator protetor entre todos, né, chegando a 60% aproximadamente de fator de proteção para a tentativa de suicídio dos jovens é a família, né? Então, o papel dos pais ele é muito importante nesse grupo, principalmente porque o jovem ele não vai deixar explícito isso muitas vezes, mas esse tipo de comportamento do filho que está saindo demais, que está se colocando em situação de risco, se envolvendo em confusões, em brigas, e com o uso da bebida também, né, apesar de não ser algo que é permitido, mas a gente sabe que ele acontece. O isolamento, que é aquele jovem que chega em casa, que ele começa a perder comunicação, começa a alterar o comportamento de forma muito brusca, são fatores de risco muito importantes e que muitas vezes ajuda, né, principalmente de uma psicoterapia adequada, pode ajudar o jovem a entender o que está levando ele a colocar tantas vezes a vida dele em risco, né? É um grande passo. Então, os pais, a pergunta, né, acho que os pais têm que observar e indicar realmente para os jovens que se colocam em risco uma psicoterapia, uma avaliação psiquiátrica para ver qual é o melhor segmento e o que está levando o jovem a esse comportamento. Frederico, quanto a essa questão dos jovens, a gente conversa muito, né? Às vezes você fala para mim muito a questão dos limites, né? A importância, né, de colocar o limite tanto na criança quanto no adolescente. Será que a nossa sociedade e os pais de hoje estão um pouco mais permissivos? Bom, está pensando, quando você está falando, né, da questão dessa disposição do jovem ao risco e à aventura, né? E o quanto o limite vem justamente em cima dessa questão, né? Quando a gente fala limite, é importante a gente entender o limite como algo estrutural. O limite não é simples palavra, mas é o efeito dessa palavra sobre a pessoa. A gente passa hoje numa época em que há a gente passa por um período de pós-modernidade, né? Um período onde as informações se dão a nível imediato no mundo inteiro. Então, se você tem um acontecimento, o mundo inteiro está sabendo. Se você tem informação, o mundo inteiro está sabendo. E a atual geração ela vem acompanhando esse processo. Então, dos últimos anos para cá, a gente pode entender que há uma diferença relativa, assim, importante de uma questão geracional, uma questão da forma como os pais entendem ser um processo de limite mesmo, um processo de educação. Eles estranham os filhos, como se eles pertencessem a um outro mundo, né? E não à toa a gente está sempre ouvindo frases de no meu tempo, né? No meu tempo, alguma coisa, no meu tempo as coisas eram assim e tal. Mas, vale lembrar que no meu tempo era outra estrutura, né? Quando a gente fala de limite, a gente está falando também de uma questão de pertencimento, né? O limite é algo importante no sentido de que a pessoa sente que ela percebe que ela não pode tudo e que essa limitação também dá uma espécie de identidade, dá uma espécie de condição. Quando a gente fala, por exemplo, do marginal, né, da marginalidade, a gente está falando, por exemplo, de pessoas que vivem à margem de um limite de lei, que estão fora desse limite de lei, que agem fora desse ponto de pertencimento, né? E, embora quando os pais, né, de uma geração tentam, acho que um dos perigos pode ser esse, né? Quando os pais tentam fazer uma espécie de compensação do filho, aquela coisa de que eu preciso oferecer a eles aquilo que eu não tive, né? Isso não é um presente aos filhos, é um presente a si mesmo, né? É uma forma de você satisfazer seja
uma angústia ou algo passado que não foi possível ser satisfeito, então eu satisfaço isso meu através do meu filho, né? Essa é uma questão perigosa, porque primeiro ele não estava pedindo o que você queria para você, isso não é o que ele quer, né? É preciso ouvir muito atentamente para você saber o que é o que ele realmente quer. E outra questão é que a facilidade que às vezes isso vai criando na questão da constituição da pessoa em relação ao que ela pode, o que ela não pode, ela vai testar isso cada vez mais dali para frente. Então, é algo que depois fica muito difícil de você mensurar os efeitos, né? A gente vê que aquele que passa por uma fase de tudo é permitido, depois ele vai dar de cara com que o mundo não vai agir igual aos seus pais agem. O mundo vai ser, às vezes, bastante cruel, né? Então, esse aspecto da capacidade que um jovem vai ter de lidar ou não com esse tipo de frustração vai moldar bastante o que a gente até entende enquanto transtorno mental, que são as formas de enfrentamento que a pessoa desenvolve em relação às próprias frustrações e em relação à própria maneira de lidar com o mundo. Fazer um gancho, né, Fred? A gente está na conversa, acho que desde o momento que a Paula falou, eu estou pensando em algo que você fala também, apesar de a gente estar falando de adolescente e de idoso, que são os dois opostos, né, da idade e também são as duas faixas etárias com maior tentativa de suicídio, né? E eu estou pensando aqui, né, o quanto que a importância do ser e do ter, ele está nesse sentido aí no suicídio, porque quando você fala dessa tentativa, que muitas vezes é realmente o que acontece, né, de oferecer, de dar algo, de ser permissivo, de deixar de dar limite, é a tentativa de oferecer o ter, né, e não o ser pai, né, sendo que você se acaba transformando aí o objeto mais importante do que a pessoa, né, que é muito comum, o jovem já vive um adolescente já vive uma crise de identidade, né, ele está se conhecendo, e se ele acaba confundindo isso, achando que o ter, que estar tirando a foto bonita no Instagram, de que o ter uma bicicleta, de que o ter um grupo, ele passa por cima do ser, né, realmente a vida ela vai perdendo sentido, né, porque a busca pelo ter ela se torna muito grande. E o idoso, né, para fazer o gancho que eu falei, que tem uma relação também, eu acho que muitas vezes o sentido ele se perde justamente pela perda do ser, né. É natural que com o envelhecimento, né, você vai perdendo pessoas, entes queridos, condições de fazer algumas coisas, você acaba ficando com muitas limitações, né, e para alguns idosos isso é o ser, né, isso não é um ter, né, porque a gente tem condições, né, como a Suzana disse, eu tô com a limitação no meu braço momentânea, isso é o ter, né, isso não sou eu estou assim. Então isso é uma situação que vai se modificar, e às vezes não, né? Mas isso não pode ser não deveria ser um limitador, mas para algumas pessoas Então o idoso ele não tem condição às vezes de trabalhar, que é algo muito comum que a gente escuta muito em consultório, né? Doutor, eu não faço mais nada, eu sou inválido, porque eu não posso trabalhar. Não pode trabalhar realmente, mas e o que é a pessoa, né? O que são as vivências, as experiências, as relações que construíram, né? Em que momento que isso deixou de ser tão mais importante e o ter tomou uma relevância tão grande na vida, né? Acho que isso, fazendo um gancho aí. Posso fazer só um paradinho? Porque quando você falou da questão do crise de identidade, né? Porque se a gente parar para prestar atenção nessa faixa, que é a faixa de risco, né? Quando a gente se você vai pesquisar, você vai ver que existe realmente uma faixa etária, duas faixas etárias que são de risco, né? Que uma coincide com essa saída da adolescência e entrada na vida adulta, e a outra é o pós aquele momento que a gente chama que é popularmente conhecido ali como crise de meia-idade, né? Que é passando, entrando na fase. Nesses dois momentos, são momentos onde, de certa forma, é testado a identidade do sujeito.
né? Uma na adolescência, na hora que ele tem que entrar em confronto com uma série de responsabilidades, uma série de quebra de ideais. Então ali há um choque, né? Na qual os ideais têm que ser revistos para poder se estabelecer ali, né? Uma nova fase, né? E já a entrada da questão do idoso, que eu acho bastante importante, até isso que foi levantado. Hoje, por exemplo, em questão de pós-modernidade, a gente pode lidar com ver a questão de que a expectativa de vida é maior, né? Ou seja, isso não é só anos a mais, isso são anos a mais para você se reinventar enquanto sujeito. Então são anos a mais a você pensar, poxa, então eu cheguei a essa idade aqui, com todo um planejamento, e agora eu tenho que continuar, né? Eu tenho que continuar, muitas vezes tem que continuar trabalhando, tem que continuar vivendo, enquanto muitas vezes a própria sociedade diz, não, já está bom. É uma coisa muito que me chama muita atenção, por exemplo, principalmente a questão da sexualidade na terceira idade, que é um tabu imenso. Se a pessoa levanta essa questão, demonstra, parece que muito se constrange, como se fosse algo não natural, né? E tudo isso são coisas com que o idoso tem que lidar hoje, ao mesmo tempo que tem que se reinventar e lidar com a questão de que vai precisar continuar sendo um ser desejante para poder seguir em frente aí na sua vida. O Paulo, dentro de todo esse contexto aqui colocado, a gente sabe que com o envelhecimento da população brasileira, como que os gestores públicos podem contribuir para a promoção da saúde dos idosos? Lembrando aqui, né, o Paulo, você falou muito da questão da família, né? Esse idoso, ele tem que realmente ser olhado como ser integral. Ele é membro de uma família, ele é membro de uma sociedade e ele é um cidadão. Então, qual o papel, né, também da família para que esse idoso, para que promova, né, saúde mental, mas tendo em vista, você como assistente social, a desestruturação da família, né? A gente já vem de uma família desestruturada que tem que cuidar desse idoso. Como que você vê essas questões? O que será que poderia ser feito como solução para isso? Bom, em relação à questão da gestão pública, infelizmente a morte por suicídio na terceira idade, ela não é vista da forma que deveria pelas autoridades, né? É mais ou menos, ele já estava no fim da vida, então é meio que passado um pano, né, por cima disso. A gente sabe que países mais desenvolvidos, eles já têm um plano estratégico para prevenção do suicídio e pós-venção do suicídio também, porque muitas vezes um idoso dentro da casa ele se vai e ele deixa o outro idoso. E como que esse outro idoso vai lidar com o luto, com a saudade, muitas vezes com a solidão, né? Porque perdeu aí, isso acontece muito com companheiros, né? Marido e mulher, quando um se vai, e mesmo os membros familiares. Então, esse plano estratégico, ele vem trabalhar isso e ele vem estudar alternativas, justamente fazendo um gancho com o que o Dr. Frederico falou, a questão que a população está cada vez vivendo mais. Então, se a gente pensar no idoso de hoje, nos nossos avós, nos nossos pais, eles tiveram uma vivência muito diferente. Existem muitas idosas que foram dona de casa, que já não apresentavam uma vida tão ativa, muitos idosos que aí tiveram trabalhos mais braçais. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Nós teremos um envelhecimento diferente, então é preciso traçar estratégias para as demandas de cada momento da vida, né? Então, a gestão pública, né, o Estado, ele precisa, de fato, olhar para isso, estabelecer políticas públicas, garantir o cumprimento, né, do Estatuto do Idoso, que é uma lei moderna e que vem garantir aí a prioridade absoluta
para o idoso no atendimento em saúde, né? O idoso, ele goza de prioridade na tramitação de processos, então tudo isso precisa ser respeitado pelas gestões públicas, né? Uma outra coisa importante é que os gestores voltem o seu olhar também para as instituições que trabalham com o idoso, sejam elas de longa permanência ou não, porque essas instituições, na maioria das vezes, elas vão executar um papel que por conta de uma lacuna do próprio Estado, né, em garantir aí um atendimento satisfatório para o idoso. E uma outra coisa que eu acho muito importante é que as gestores, eles valorizem, né, eles incentivem o trabalho dos conselhos municipais de direitos do idoso, né, que é uma instância, além de fiscalizadora das outras instituições de atendimento, é uma forma de aproximar aí a discussão, levar essa discussão para a sociedade civil e garantir que essa sociedade seja multiplicadora de informações importantes. Agora, pensando na questão da família, infelizmente o que a gente vê não é muito... eu não tenho uma visão muito otimista, né? Talvez por tudo que eu já vi, né, já vivenciei aí no meu trabalho, o que a gente vê cada vez mais familiares negligentes, idosos super endividados por conta da própria família, né, que aí se apropria do benefício, da aposentadoria. A gente vê cada vez mais a judicialização dessas demandas, porque as políticas públicas já não estão conseguindo resolver, né, aquele velho ditado, né, um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para um pai, né, e é bem isso que acontece, né, quantas vezes eu atendi aí famílias extensas brigando porque não queriam cuidar de seus idosos, né. Eu falei aquela hora da tríade, né, Estado, sociedade e família, mas para mim a família, ela é o essencial. E no melhor dos cenários, o que a gente vê, né, pensando aí no idoso que tem uma condição socioeconômica boa, enfim, a gente vê a terceirização dos cuidados, né, no momento que esse idoso, ele começa a apresentar limitações de ordem física, mental, enfim, próprias desse processo de envelhecimento mesmo, o que a gente vê é a terceirização dos cuidados, né? Eu tenho condições, então eu vou contratar a melhor equipe para assistir aqui os idosos da minha família. Isso é válido? Muito, né? Que bom seria se todos os idosos tivessem condições de ser assistidos por equipes interdisciplinares, por bons profissionais. Mas nada vai suprir o papel da família, né? Pensando aí em outro cenário, aquele idoso que ainda é ativo, que consegue manter aí uma vida produtiva, ele ainda assim é solitário, ele ainda assim ele espera o almoço de domingo para ver os filhos, para ver os netos. Então, não é otimista o cenário que a gente vê. As famílias precisam se sensibilizar para isso. A gente precisa voltar os nossos olhos para o idoso e com respeito. Eu acho que a questão é respeitar o idoso, né? E lembrando que qualquer situação que fira, né, a integridade do idoso, essa família, ela está sujeita aí a sanções, né, cabíveis aí previstas não só pelo Estatuto do Idoso, mas pela legislação correlata, né? Trouxe tantas questões relevantes na sua fala que eu acho que a gente precisava de uma live só para falar sobre essas questões, né? De tão relevante que é um assunto, assim, imensamente rico e que precisa ser olhado com muito carinho, com muito amor, realmente, todas essas questões que você colocou. Pergunta da internet, Dr. Caio. Sobre o grupo LGBT+,
o índice de suicídio está mais ligado à autoaceitação do indivíduo, conflito interno ou devido à falta de aceitação da sociedade para com eles? Bom, pergunta complexa, né? Assim, acho que primeiro é importante, né? Eu não tenho, vamos dizer, propriedade de vivência para relatar, mas a gente vai trazer um pouco das experiências que a gente escuta em consultório, né? De conversas e de leituras que nós podemos fazer de depoimentos de pessoas do grupo LGBTQ+. Mas eu acredito muito num mix, né? Existe muito uma questão tabu de que a pessoa comete suicídio porque ela não está se aceitando, né? Isso pode acontecer, mas eu acho que prioritariamente é importante a gente pensar por como pode ser viver em uma sociedade onde você não é aceito, né? Muitas vezes de uma família onde você não é aceito, onde você é jogado de lado. Tanto na questão dos gays, lésbicas, mas também dos transgêneros, né? O quão difícil já é para a pessoa ela já não se enxergar naquele corpo, ela já não se enxergar naquela pessoa, naquele modo como ela veio ao mundo, né? E quando ela vai levar isso a pessoas que ela confia, onde ela vai poder se sentir acolhida, onde ela sofre muitas vezes o maior dos problemas dos preconceitos, né? E eu acho que somente quem tem propriedade de falar disso, mas o quão difícil você não ter liberdade para andar com alguém que você ama, que é do mesmo sexo que você, biológico. O quão difícil que é você ter que usar vestes que são impostas pela sociedade como obrigatórias para você, sendo que você pode ser um homem que quer andar de saia, que se vê como uma mulher, que quer ter um cabelo maior. E ainda é uma luta muito grande, porque nós estamos falando de um tabu que ele vai envolver questões sociais, ele vai envolver questões religiosas, ele vai envolver diversos setores, né? E o preconceito, né? Eu acho que nada mais difícil do que você conviver com o preconceito e que esses grupos, né, eles convivem com isso ainda 24 horas, né? Por mais que a gente pense que está muito evoluído, eu acho que ainda está muito atrás, né? Quando a gente pensa que o Brasil, proporcionalmente, ainda mata mais pessoas do grupo LGBTQ+, do que países do Oriente Médio, onde isso é crime, né? Onde eles ainda consideram como crime. Então, falando da nossa realidade, eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho o porquê que esses grupos têm altos índices de suicídio. Porque eu acho que, vamos dizer, a liberdade que a gente está tendo dificuldade em lidar com a perda dela agora no Covid, né, quando a gente fala de isolamento, eu acho que a reflexão é assim, essas pessoas elas vivenciam essa liberdade, eu acho que todos os dias, né? Então, se nós estamos desesperados em ficar em casa, você imagina ter que ficar em casa o tempo todo, né? Você não poder simplesmente sair com a pessoa que você gosta, de mão dada e sentar na praça, né? Deve ser bem difícil de lidar com isso, né? E eu acho que o pior de tudo é para os dentro da família. Autoaceitação, em alguns momentos sim, principalmente em pessoas que vêm de uma cultura mais rígida, né? De uma cultura mais extremista, eu acredito que aí tem uma influência muito grande da autoaceitação também. Mas eu acho que o principal fator é o fator externo, o fator social. Então, mensagem de tolerância, né? Eu gostaria de lembrar todo mundo que está conectado pelo Instagram, que a gente vai cair com uma hora, já estamos quase uma hora de live, mas que a gente reconecta rapidinho, tá? Não abandona a gente não. Fica aí. O Frederico, vamos falar um pouquinho agora sobre, né, as pessoas que estão realmente lidando na linha de frente, né, dessa pandemia, né? Que já eram profissionais que já eram sobrecarregados e agora talvez estejam, além de sobrecarregados, um pouco assustados, amedrontados, né? Sabe-se que a depressão é uma das 3 doenças mais referidas pelos trabalhadores de enfermagem. Para tanto, os responsáveis pelos serviços de saúde devem identificar este problema precocemente, promover a saúde no trabalho, evitar desfechos tristes e fatais, bem como a diminuição ou perda da qualidade da assistência prestada. Como fazer isso?
Pensando nisso, quais fatores contribuem para a depressão e o risco de suicídio entre os profissionais dessa categoria? Essa é uma questão muito séria, né? Bom, eu queria falar um pouco sobre a questão da depressão, né, que está vinculada a esse quadro dessas estatísticas dos profissionais de saúde. Como eu estava falando daquela hora da questão do sentido das perguntas, né, a depressão ela causa uma situação que é complicada, que é o seguinte: para encontrarmos qualquer que seja possíveis sentidos que sustentem angústias, né, que nos permitam continuar enfrentando as outras coisas, para se formar sentido é necessário história, né, porque o sentido ele é sentido enquanto história. Ele é sentido enquanto uma base referencial. Fazer história é vivenciar algo. É interagir com algo da realidade. Né? A depressão, ela para a pessoa a viver a mesma história. Ou seja, por ela não produzir uma nova, ela não consegue produzir sentido também. Então, muitas vezes a pessoa acaba vivenciando ali uma história repetida, né? A própria história da vida. E com relação ao suicídio, eu pensei o seguinte: a gente vê muitos exemplos quando fala assim, uma enxaqueca muito forte, ou quando entra num estado de dor física, é muito comum uma pessoa buscar o que seria a escuridão. Você vai para um quarto, fecha tudo, apaga tudo, manda todo mundo calar a boca, desliga tudo, né? E busca essa reclusão. Né? O que é essa reclusão? É a ausência do mundo. Né? É uma forma de que a ausência do mundo talvez possa nos regenerar, porque o excesso de mundo nos agride. Né? Uma dificuldade que tem com a depressão é que, apesar dessa ausência desses estímulos, na escuridão também habita monstros nos pensamentos. Então, mesmo que você apaga tudo e fecha tudo, na hora que você fecha os olhos, aí surgem outros monstros ali para te atormentar. Esse fermento da mente é algo muito difícil. Então, você vê que assim, eu estou ilustrando essa questão porque os dados em relação principalmente aos enfermeiros, né, aos técnicos de enfermagem, volta naquele ponto que eu tinha comentado bom, isso na verdade é multifatorial, a questão da perda de saúde mental no quadro de enfermagem, assim como em outros ligados à área de cuidados, mas mais na enfermagem, é uma questão multifatorial. Né? Primeiro, a gente não pode negar a questão pessoal, familiar, a questão individual da pessoa, que aí não importaria necessariamente a profissão, mas às vezes tem pessoas que estão mais predispostas pelas próprias características de vivência. Ao lidar ainda com um ambiente de trabalho onde você está frequentemente exposto a questões ligadas à vida e à morte, no caso, se a gente for parar a pensar no caso especificamente da enfermagem, onde os dados são mais altos, a gente tem que levar em consideração muitas outras coisas ainda, quanto condições de trabalho, jornada de trabalho, esgotamento físico e emocional. A gente sabe que tem pessoas que emendam rotinas, e a gente não pode esquecer que a gente é limitado, né, enquanto corpo, enquanto mente também. Né? A gente tem um número limitado de energia química para a gente produzir algo, a gente gasta uma energia, né? Que é químico no organismo, e isso é limitado. A partir de um certo ponto, você vai pagar um preço por isso. Psicologicamente é a mesma coisa. Você vai se expondo, uma hora o seu sono não lhe regenera mais. Aí é como uma síndrome de burnout, que ele cita bastante, né? Que é o esgotamento mesmo, né? A hora que o corpo faz, e o corpo vai te expressar isso de alguma forma. Se você está passando dos próprios limites, o corpo vai te colocar isso de alguma forma. Né? Então, bom,
são vários os fatores, né? Eu acho que outra questão que é importante levar em consideração é que, além de toda a questão física, a questão da pressão, a questão da insegurança que surge, né, no trabalho, né, da enfermagem, existe um lidar com o paciente também. Que esse lidar com o paciente, ele está, querendo ou não, ali predisposto a uma questão transferencial. A questão transferencial é quando o paciente joga na figura do cuidador, não pode ser da enfermagem, mas a gente vê muito, por exemplo, nos casos, principalmente casos de psicose, não só, mas no caso de psicose isso é muito visível, que a figura que é mais agride também é a que mais ama. Né? Ou seja, há um vínculo emocional que demanda muito desse outro. Quando você está sob o cuidado de outra pessoa, o processo transferencial faz com que essa nova figura de cuidador também tenha uma representação similar. Então a pessoa acaba tratando de uma forma semelhante. Um cuidado quando se trabalha com pacientes é justamente conseguir lidar com essa questão transferencial, porque isso não responde em si uma contra-transferência. E a contra-transferência seria a identificação com essa posição. Então vamos supor, se a pessoa está lidando com um paciente que demanda muito como uma posição de filho, né, e culpa o cuidador por tudo que está fazendo mal, se o cuidador assume a posição de ser o pai que está sendo culpado, porque às vezes isso não faz sentido, de repente ele não está sofrendo por uma questão profissional, está sofrendo por uma questão pessoal além do profissional, que já era pesado por si só. Né? Então, dentro dessa demanda, dessas necessidades de cuidados, o que é importante seria a pessoa conseguir identificar o quanto antes esses sinais de esgotamento, esses sinais do que está acontecendo, mudança de rotina, auxílio, né, auxílio terapêutico, auxílio médico, buscar as ajudas a tempo e não entrar na questão de ignorar isso, porque profissionais de saúde também têm a questão do suicídio é uma questão delicada para o profissional de saúde, porque o profissional de saúde, em tese, ele buscou uma vocação que ele acredita estar lutando a favor da vida. E é comum, às vezes, a gente pensar na questão do suicídio como se fosse algo, como se a morte fosse o oposto da vida. Não é. A morte e a vida estão ligadas. Né? Então, é muito delicado para um profissional de saúde que, em si, veste a sua profissão enquanto favorável a um valor de vida, lidar com alguém que não tem a mesma visão. Então, muitas vezes, lidar com alguém que tem um perfil suicida é quase uma afronta, é uma agressão aos seus valores. Né? Alguém está dizendo que a vida não vale a pena. Né? Então, esse choque, essa exposição a todas essas questões, eu acredito que contribui muito para esse adoecimento. Ô Paula, voltando aqui quanto a isso, né, tudo que nós colocamos, o idoso, como que é a adesão dele aos tratamentos de saúde? Ele identifica que ele está precisando de ajuda, ele adere ao tratamento? Como que você vê isso? A gente tem um perfil de idoso, Suzana, muito heterogêneo, né? A gente tem aquele idoso demasiadamente preocupado, né, com a sua saúde. Nós temos, né, que tem uma sensibilidade crítica, que sabe requerer ali a sua atenção, os seus direitos frente aos serviços públicos, que tem uma criticidade maior, né? Nós temos aquele idoso que é muito resistente a qualquer tipo de intervenção, tanto na esfera da saúde, quanto na esfera da assistência social, e às vezes resistente até mesmo aos cuidados familiares, né, que é o que eu citei no começo, na questão do idoso autonegligente, né. Isso é uma demanda muito grande que a gente percebe dentro dos atendimentos, né, e a gente tem aquele idoso que ele já está com algumas limitações aí impostas
por questões de saúde, a gente tem uma gama aí de idosos acamados e que precisam que alguém da família tome as rédeas aí desse tratamento, desses cuidados, né, para eles sejam efetivados. E isso nem sempre acontece, né? É importante ressaltar que o idoso que ele é lúcido, ele tem autonomia aí para decidir qual que é o melhor, qual que é o tratamento que ele gostaria de ter, né, pensando aí na saúde. Mas existem outras situações aí que vão exigir o posicionamento da família, muitas vezes até a judicialização dessa demanda. Então é muito difícil citar é assim ou não é, mas porque justamente por essa diferença, né, no público. Mas é crescente o número de casos de idosos aí que perderam o gosto pela vida, que estão em autonegligência e que não aceitam cuidados e intervenção aí da saúde ou da assistência social. O doutor Caio, dentro dessa questão, a Marília Neves, ela está perguntando aqui como que a gente pode orientar nossos jovens a acolherem melhor esses idosos. Bom, eu acho que quando nós vamos pensando nisso, né, eu acho que em primeiro lugar é empatia, né, eu acho que você falou isso no começo, mas nós somos os idosos de amanhã, né? Então, como você quer ser tratado quando chegar o seu amanhã, eu acho que é um primeiro ponto. Mas, assim, a questão, eu acho que também vem um pouco da tolerância, porque hoje a sociedade ela tem se acostumado muito com o imediatismo, né, com a velocidade das informações, e tem se esquecido um pouco da qualidade das vivências e das informações. E eu acho que isso acaba entrando um pouco na questão do idoso, porque vamos dizer, o idoso ele normalmente tem dificuldade para acesso de rede social, de WhatsApp, e queira ou não, as relações pessoais estão ficando cada vez mais, infelizmente, né, restritas a esse tipo, então isso já vai criar um certo afastamento. Então já vai distanciando, e um pouco culturalmente também. Eu acho que aquela ideia, né, de família, onde as vivências elas se encontram, né? Antigamente era muito comum a gente ter o almoço de família, né? Então, final de semana é dia de almoço de família, então a família toda se reúne, ela se encontra, e a sociedade ela foi se tornando algo mais... Ela tem tido um movimento muito em busca do ter, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, haver aquela correria, aquela coisa, então está dando tempo, então vamos ficar aqui, então vamos descansar, e isso vai se distanciando, e os vínculos também vão se perdendo nesse meio tempo, vão se tornando vínculos mais frágeis. Então, eu acho que o jovem, ele é uma via de mão dupla, mas o jovem, para cuidar do idoso, eu acho que é importante o fortalecimento de vínculo. Eu acho que é importante o sentar e escutar, porque o idoso ele tem tanta experiência, o idoso ele já teve vivências, ele pode acrescentar tanto na vida do jovem, né? Eu particularmente, eu gosto muito de conversar com idosos, de compartilhar experiências, porque me evita levar cada tombo de cavalo, porque às vezes você vai conversar com o idoso, né, Suzana, e falar, isso aqui já não deu certo. Então, além de você ganhar uma experiência, você permite ver o quanto que a pessoa tem valor. Ela pode não ter a força para levantar um peso, ela pode não conseguir subir uma escada, mas ela pode contribuir, inclusive, com ensinamentos afetivos, inclusive com o colo, né, de uma forma muito importante. Então, eu acho que é se permitir abrir espaço para conhecer também. Eu acho que vem muito disso, né? O jovem, por querer ser imediatista, ele não tem muito espaço para coisas que vão demandar um tempo para conhecer, para criar vínculos. Então, eu acho que é se permitir conhecer, estar aberto a ouvir, a criar vínculos, a estreitar espaços,
E talvez olhar, né, para os benefícios também que vem. Então, a troca é uma via de mão dupla, né? O que seríamos de nós, né, na nossa cultura, na cultura brasileira tradicional, nos índios, né? Eu acho que o idoso ele é super valorizado e com razão, porque ele tem conhecimento que só ele. Né? Uma coisa é você ler, outra coisa é você vivenciar. Então, eu acho que os jovens, quando tem um carinho maior e conseguem ter uma condição de olhar para isso também, vai estreitar o vínculo e aí vai conseguir preencher o ser. Eu acho que aí começa a olhar o ser do idoso, e o idoso ele se torna muito interessante quando você olha para o ser. E realmente eu acho, né, eu acredito em tudo. Essa é a 4ª live do Setembro Amarelo que nós estamos fazendo, sempre veio a questão, né, da empatia, do ouvido, né, daquele escutar, realmente estar ali presente para o outro, né. Eu acho que tudo isso vai contribuir, seja em qual grupo que for, para que a pessoa, né, se sinta olhada, se sinta vista, né, por todos. Pessoal, não parece, mas já foi 1 hora de live, né. Eu gostaria, sim, realmente de agradecer a todos. Eu quero, Paulo, agradecer imensamente. Eu fiquei com a sensação realmente que 1 hora de live foi muito pouco, né? Você que é tão jovem, mas acumula tanta sabedoria e tanta vivência aí, não só em um grupo de idosos, a gente sabe, mas em outras questões também. Eu gostaria que você deixasse aqui suas considerações finais, qual é o seu sentimento realmente, né, sobre esse movimento mesmo, que, repito, não tem que ser só em setembro, tem que ser todos os dias do ano, e principalmente com os nossos idosos. Qual seriam essas suas considerações finais? E eu te agradeço imensamente, querida, eu estou morrendo de saudade de você e de trabalhar com você. Nós trabalhamos juntos e para mim foi uma honra estar com você. Obrigada, Suzana, agradeço o convite. Como você muito bem colocou, é importante que se fale sobre isso, não só agora em setembro, né, mas sempre, né, que cada um na sua esfera pense como é possível trabalhar essa questão, que o poder público pense em ações estratégicas de acordo com as especificidades, né, de cada grupo vulnerável, que a sociedade seja multiplicadora de conhecimento bom, que isso é muito importante, porque hoje o que a gente vê é a multiplicação de informações equivocadas que nada venha contribuir. Isso tem acontecido muito na internet, que deveria ser um meio aí de produção e de disseminação de conhecimento, e que as famílias elas realmente se atentem para a questão do autocuidado, né, do cuidado aí com os grupos vulneráveis, com seus jovens, suas crianças, seus idosos, né, todos nós vamos envelhecer e observar isso, olhar isso de forma atenta, tratar o nosso futuro, como bem a campanha fala, tratar o nosso futuro com respeito. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer, né, quero deixar um abraço aí para os meus colegas de live, Dr. Frederico, Dr. Caio, e agradecer mais uma vez pelo convite, e dizer que também sinto muita saudade de trabalhar com você, Suzana, muita mesmo. Coisa boa, né? Sentir saudade é sinal que você gosta, né? Saudade é um sentimento bom, né? Você só sente saudade do que você gosta. Obrigada, Paulo. Um grande abraço. Frederico, vou fazer também as mesmas palavras, só que no presente. Eu me sinto honrada de poder dividir meus dias com você aqui no hospital, viu? Toda a sua sabedoria, a gente que troca muita ideia aqui, né? Conversa bastante. É uma honra para mim, realmente, trabalhar com você aqui. Trabalhar nessa instituição, eu sempre falo, para mim tem sido um aprendizado muito, muito constante, e principalmente para mim tem sido uma alegria muito grande poder passar meus dias ao lado de profissionais tão capacitados, tão dedicados, né? A gente vê a dedicação de todo o corpo clínico, todo o corpo funcional aqui do Gedor Silveira, esse hospital, né, que há 56 anos está aqui, eu repito, 4 regionais de saúde, gente. Atender 4 regionais de saúde, uma população de 2,5 milhões de pessoas, é realmente
um trabalho muito árduo, mas muito compensador quando você vê que a gente está fazendo o dever, né? Que a gente está conseguindo estar aqui, se reinventando a cada dia, o hospital se reinventando a cada dia, há 56 anos, aqui em São Sebastião do Paraíso, mas atendendo aí a 153 municípios do sul de Minas. Para mim é uma honra. Obrigado, Suzana. Acho que a gente compartilha desse sentimento nessa sala, a gente mexe sempre, discute sobre muitos assuntos, né? Para mim é uma grande felicidade mesmo, né? Você está trabalhando com você, as nossas conversas, o convite, então sou muito grato e satisfeito, né? Queria agradecer, né, a participação do Caio Paulo, porque assim, a gente sempre aprende muito nesses momentos. Né? Eu gostaria muito de conhecer a Paulo pessoalmente. A gente, né, para quem está fora, é um pouco estranho, né? A gente está aqui ouvindo, vendo ela ouvindo a voz ali, mas seria muito bacana ter essa interação. Né? Bom, considerações finais. Bom, o Dr. Caio tinha mencionado a questão, e a Paula também, a questão do idoso, ele falou da sabedoria do idoso, do velho sábio. Então eu vou fazer a consideração final com uma citação de um personagem que chama Gandalf, no Senhor dos Anéis. É o seguinte, no filme, no livro também, né, tem a cena onde o Frodo, com raiva ali do outro personagem, fala assim: é uma pena que o meu tio deixou ele viver, né? E aí o Gandalf, o mago, né, o estereótipo do velho sábio, fala: pena? Fala assim: mas foi a pena que segurou a alma dele, né? Aí ele fala assim: nesse mundo, muitas pessoas que talvez merecessem morrer estão vivas, e muitas pessoas que mereciam estar vivas morrem. E ele pergunta: você pode dar a vida a essas pessoas? Então não seja tão ávido a condenar alguém. Né? Ele fala assim: mesmo os mais sábios não conseguem enxergar uma realidade dos dois lados. Então eu acho que fica aqui, né, esse cuidado, essa atenção que devemos ter às posições de saber, aqueles que se veem enquanto posições de saber, a esses julgamentos. Quando a gente fala a questão do suicídio, essa é uma das questões delicadas, né? Ao lidar com esse assunto, você tem que ouvir atentamente e validar o que está acontecendo ali, né? Então, o julgamento, atenção a essa questão. E como diria o Rubem Alves, em muitos livros dele, cuidado com as gaiolas. Obrigado. Belo jeito, né, de terminar essa participação. Rubem Alves aí é para ser lido, relido e integralizar a vida. Dr. Caio, esse jovem médico também que eu tive o prazer de conheci, né, divido nos meus dias também aqui no hospital. Beijo aí, né, o seu trabalho, né, seu trabalho intenso aqui, trazendo juventude, renovação, né, é um prazer estar aqui. E, Caio, Dr. Caio, eu vejo, né, esse ano na prevenção ao suicídio, está falando realmente que é preciso buscar ajuda. A pessoa que estiver, né, em sofrimento mental, que estiver em sofrimento angustiante, procure ajuda, procure um médico, né? Quais são as suas considerações finais e realmente, né, essa sua acolhida a quem de repente esteja agora em angústia e sofrimento? Suzana, primeiramente agradecer, né, a você, a instituição aí, a Silveira, a todos os nossos colegas, funcionários, colaboradores, né, essa juventude que você traz, ela vem com um misto da sabedoria e da experiência da instituição aí de 56 anos, né. Eu acho que é só a junção que vai fazer que as coisas deem certo, e o empenho de todos os funcionários aqui dentro, né, uma instituição onde a gente vê todo mundo o tempo todo trabalhando e lutando pelo ideal comum, né, que é a promoção de saúde mental. Gostaria de dizer que em nome do hospital, que o hospital está aqui, né, para as pessoas que estão em sofrimento,
atendimento, né? Nós temos, além do hospital, nós temos também o ambulatório, centro de especialidades médicas, onde é possível encontrar diversos atendimentos, além de clínico psiquiátrico, tem psicoterapia, né? Nós temos terapeuta ocupacional, com um valor mais acessível, né? Justamente para a gente poder atingir o público que precisa. Então nós estamos aí de portas abertas. E, bom, de considerações também finais, o Fred trouxe algumas. Me veio à cabeça uma frase do Santo Agostinho, né, que a gente só existe o presente, né, que nós vivemos o presente do passado e o presente do futuro, né. Então, é muito comum a pessoa se auto-negligenciar porque ela fica esperando que amanhã vai melhorar e amanhã vai melhorar, mas se a dor é agora, então vamos ver o presente do presente, vamos procurar uma ajuda. O que foi, o que vem, a gente não sabe. Mas o que está vivendo agora pode ser um pedido de socorro, e quanto mais rápido a pessoa conseguir fazer esse pedido, melhor a chance de ter um presente do futuro um pouco melhor. Mas muito obrigado. Isso aí. Pessoal, então a nossa quarta live fica por aqui. Gratidão a todos do hospital, né, que me permitem estar aqui representando, né? Eu falo, repito, eu estou aqui representando um grupo de 130 funcionários. Agradecer novamente ao Dr. Maurício Jubilei, que é o que nós falamos. Eu conto a história do hospital, mas o Dr. Maurício vivenciou. Talvez nós todos que estamos aqui, a gente conte a história do hospital, mas ele vivenciou de perto. Agradecer imensamente a todo o conselho curador, conselho fiscal aqui da Fundação Teodoro Silveira. Mandar um grande abraço ao seu Valdir de Souza. Seu Valdir é o nosso presidente também, ávido trabalhador dessa instituição desde muitos e muitos anos. Obrigada, minha gratidão realmente a todo esse trabalho que vocês fizeram, que permitiram que nós estivéssemos aqui. Lembrando a todos que quarta-feira que vem, às 19 horas, o tema é o que é felicidade, né? O que será que essa tal felicidade tão comentada e perseguida? Será que a gente tem uma resposta? Nós estaremos aqui com o Dr. Leonardo Consolini, ele que é médico de cuidados paliativos lá do Hospital do Câncer de Passos. A Ana Paula Queiroz, ela que é psicoterapeuta aqui em São Sebastião do Paraíso, tem um trabalho belíssimo com a primeira infância, que é o Quintal, e agora o Quintal Online, né, já que estamos em plena pandemia, e também a doutora Amanda, psiquiatra lá de Passos. Estaremos todos juntos para essa grande reflexão, fechando esse Setembro Amarelo, né, e lembrando a todos, né, que tentativa de suicídio é emergência médica. Gente, procure ajuda, se cuide e cuide de quem está ao seu lado. Um grande abraço a todos, espero que todos fiquem bem em suas casas e até quarta que vem.